Olá, boa tarde. Quero dar ou quero cumprimentar a Ana, a ti primeiro, como é evidente, vai estar aqui um bocadinho durante uma hora a conversar comigo e também as pessoas que estão todas em casa a assistir e que estão a perder um bocadinho do seu fim de semana para aprender alguma coisa sobre saúde, que é aquilo que eu chamo a literacia na saúde, e que eu acho que é tão ou mais importante às vezes do que os grandes congressos científicos, porque trazem bem-estar às pessoas e trazem qualidade de vida, que é aquilo que nós queremos obter na nossa população e é também um bocadinho do nosso papel. Portanto, nós hoje pediram-nos para falar um bocadinho, enquadrar a obstetrícia na doença cardiovascular, portanto, fazer aqui uma união entre as duas coisas, e eu tive a infelicidade de lhe dar um tema que foi contraindicação para trabalho de parto. E eu vou-te começar por perguntar assim muito rapidamente, Ana, há grandes contraindicações no doente cardiovascular para trabalho de parto normal? Olá, muito boa tarde. É um gosto para mim estar aqui consigo, doutora Paula, uma honra, para podermos conversar um bocadinho sobre os problemas cardiovasculares na gravidez. Eu que passei por uma há muito pouco tempo, inclusivamente. Em relação à questão se há grandes contraindicações para o trabalho de parto normal numa gravidez, há, mas são muito, muito pontuais. Na verdade, a grande maioria das grávidas, mesmo que tenham alguns problemas cardiovasculares, e falaremos disso ao longo desta hora, a grande maioria das grávidas terá indicação para depois ter um parto por via vaginal. Quais são as grandes contraindicações? São, de facto, patologias graves, como a hipertensão arterial pulmonar, isto é, pessoas que têm problemas em termos de irrigação pulmonar e dificuldades em oxigenação do sangue, portanto, se têm dificuldades para si próprias, quanto mais para depois para um bebê e durante o parto em que há uma grande necessidade de haver ali uma boa oxigenação. Portanto, aí seria contraindicação. Uma disfunção ventricular esquerda grave, isto é, um ventrículo que não contrai com a força necessária, que não é capaz de suprir as necessidades que são enormes durante o parto. Se tiver também alguns apertos valvulares muito significativos, sobretudo à esquerda, como um aperto valvular aórtico ou mitral, ou seja, uma estenose aórtica grave ou uma estenose mitral grave, isto é, se as válvulas da parte esquerda do coração estiverem muito apertadas, o sangue tem dificuldade em sair dali e, no fundo, acumula-se líquido nos pulmões, o que dificultaria muito uma respiração e um bom trabalho de parto. Por último, as grandes contraindicações passam pela doença aórtica, isto é, quando há uma dilatação aórtica, isto é, a artéria aorta está dilatada, está maior do que é costume, há um risco de disseção. Isto tem cut-offs, tem limites, tem que ser medido de forma correta, idealmente antes do parto. Isto deve exigir uma programação, um trabalho de pré-conceição e avaliação pré-conceição, e se esta dilatação for muito grave ou houver um aperto aórtico, chama-se coartação aórtica, aí também haveria contraindicação. Mas isto são situações muito pontuais. Pois, exatamente, porque na realidade a situação mais frequente que surge na nossa prática clínica é a hipertensão na gravidez, certo? Exatamente. É isso. Agora, há aqui uma coisa que nós também falamos e que temos que estar atentos, que é, portanto, a doença cardiovascular tem vindo a aumentar de incidência ao longo dos anos. Isto tem um bocadinho a ver com os tempos que nós vivemos, concordas, Ana? Concordo, sim, senhora. Um fator de risco, não é? Exatamente. De facto, a doença cardiovascular tem aumentado imenso na população adulta. Ele, infelizmente, até já em alguma população mais jovem, mais adolescente. Mas, hoje em dia, mulheres em idade fértil, mulheres jovens, já têm uma enorme prevalência de fatores de risco, como a hipertensão, como dizia, mas também a diabetes, também a obesidade, são fatores de risco que podem vir a complicar uma gravidez. E cada vez há mais mulheres com estes fatores de risco. Não sei se tem essa experiência também na sua prática clínica, deve ter. Claro, ou seja, nós vamos entroncar este webinar no webinar da nutrição e da obstetrícia, portanto, grávidas e nutrição, que houve
acho que há uma semana atrás ou qualquer coisa parecida, e, portanto, falarmos na importância, ou fazer sobressair a importância da prevenção antes da gravidez. Prevenção dos fatores de risco cardiovasculares e prevenção também, ou melhor, o estudo da grávida caso haja uma desconfiança, uma suspeita de que existe alguma doença, o estudo e o tratamento a priori ou prioritariamente à gravidez. Concordas comigo? Perfeitamente. Primeiro que tudo, portanto, uma mulher que pondere engravidar deverá fazer, não digo que todas as mulheres tenham que fazer um check-up prévio, um check-up do ponto de vista cardiovascular. É lógico que uma mulher em idade fértil terá as suas consultas com a sua ginecologista e que será orientada no sentido de fazer os exames pré-conceição que achar convenientes. Em relação à parte cardiovascular, também, porque a diabetes, mesmo a dislipidemia, o colesterol alto, triglicerídeos, faz parte de uma avaliação analítica periódica nas pessoas em idade adulta, no geral, e, portanto, também nas mulheres em idade fértil. Em relação ao peso, é óbvio, quando as pessoas têm um índice de massa corporal elevado, quando estão gordinhas, também é fácil de perceber. A tensão arterial faz parte da medição na sua consulta de rotina com o seu médico assistente e, portanto, são tudo fatores que são facilmente identificáveis e devem ser endereçados, devem ser avaliados e tratados ou melhor ainda, prevenidos, não é? Sempre que possível, antes da concepção, idealmente. Sim, ainda por cima agora que, olha, primeiro as pessoas estão a engravidar numa idade muito mais tardia e é evidente que estas patologias, como a hipertensão, também surgem em pessoas com mais idade, não é? Portanto, só isso é uma coisa importante. E depois, eu também acho que há aqui uma coisa que nós devemos ter em atenção, que é a importância de fazer o despiste dos fatores de risco previamente à gravidez. Isto porquê? Porque durante a gravidez há alterações hemodinâmicas que vão simular uma doença cardíaca, certo? Porque vai haver uma sobrecarga do coração devido ao aumento do sangue circulante, aumento das pulsações cardíacas, portanto, uma grávida tem um aumento de cerca de 20 a 30 batimentos por minuto a mais do que aquilo que era suposto ter. A grávida também, por ação das hormonas, tem uma maior vasodilatação, portanto, os seus vasos sanguíneos, as artérias têm uma maior compliance, portanto, cabe mais sangue lá dentro do que o normal. Há também um aumento do débito cardíaco e tudo isto se vai acumulando e agravando ao longo da gravidez, culminando na altura do parto, em que durante o trabalho de parto e as contrações uterinas, de facto, nós conseguimos às vezes atingir pressões arteriais altíssimas, na ordem dos 200 milímetros de Hg, conseguimos também ter em cada contração uterina há cerca de 500 mililitros, ou meio litro de sangue que é lançado para a circulação sanguínea, e portanto tudo isto são fatores de risco, não é? Que podem levar a um evento periparto e que podem ser evitados se nós conhecermos ou soubermos que existe doença anterior à gravidez ou não, porque se não existir, tudo isto é um mecanismo fisiológico e normal. Portanto, é normal as pessoas sentirem-se cansadas, sentirem uma certa sensação de palpitação. É um cansaço, não é um cansaço grave, é um cansaço do género, custa-me a subir as escadas e antes não me custava. Portanto, são coisas tão simples quanto isto, mas que acho que é importante nós estarmos atentos, não é? E tentar perceber se enquadra na tal situação fisiológica ou se já passa para uma situação patológica. Concordas, Ana? Exatamente. E por isso que nós, quando corremos, o nosso coração também aumenta a frequência, os nossos vasos periféricos, dos músculos das pernas e tal, também dilatam. Portanto, tudo isto quase que parece, de facto, que a gravidez simula uma prova de esforço fisiológica, natural, não é? Como a doutora Paula estava mesmo... Uma prova de stress natural, não é? Que Exatamente. Qualquer, não é? É isso mesmo. Stress.
porque de facto sobrecarrega muito, peço desculpa, o coração e o sistema cardiovascular da mulher, sem dúvida. Mas olha, imagina que nós estamos na consulta e aparece uma grávida em que se possa suspeitar de haver queixas excessivas para uma gravidez normal. Nós enviamos, o mais indicado, de facto, é enviar a cardiologia, até porque as equipas devem ser multidisciplinares. E depois, que tipo de exames é que tu aconselhas realizar estas grávidas? Bom, nas grávidas devemos ter em atenção que devemos fazer exames que não ponham também de alguma forma o feto em risco. Isto é, falo nisto porquê? Porque às vezes não é tanto o caso da cardiologia, mas é frequente pedir-se um raio-x do tórax, até um TAC, por isto ou por aquilo. Isto são exames que têm radiações. Têm que ser muito, muito bem selecionados, não quer dizer que não possam ser realizados. Hoje em dia, cada vez a radiação usada nestes exames é menor e há formas de proteger o feto. Portanto, há momentos em que é necessário. Mas nós na cardiologia começamos fundamentalmente por 2 exames que são inócuos para o feto e para a mãe, que é o eletrocardiograma de 12 derivações, dá-nos uma ideia da parte elétrica, de como está a funcionar o sistema elétrico do coração, se o ritmo cardíaco está bem, se está demasiado acelerado, demasiado lento, se há extrasístolos, batimentos a mais, que às vezes dão aquela sensação de que houve ali um batimento fora do sítio e o coração depois tem uma pausa, é muito frequente. E depois também o ecocardiograma, uma ecografia, como se faz ao bebê durante a gravidez, e que esta é uma ecografia que se faz ao coração da mãe. E nessa ecografia temos muitas, muitas informações. Conseguimos ver se o músculo cardíaco está a contrair de forma adequada, se tem o vigor necessário, se está a contrair de forma uniforme, que também é importante. Conseguimos ver as tais válvulas cardíacas, ver se não estão apertadas, se não têm estenose, se deixam passar o sangue como deve ser e se também não o deixam depois passar para trás, isto é, se não têm regurgitações, que às vezes também podem complicar alguma gravidez. Por exemplo, é frequente que nos ecocardiogramas haja até um pequeno prolapso mitral, insuficiência mitral ligeira, é muito frequente, mas isto não são condições patológicas per si. É preciso depois integrá-las no quadro clínico, no contexto clínico e saber depois contextualizá-las, ver qual é a real importância dos achados em todo o contexto clínico. Portanto, eletrocardiograma e ecocardiograma são assim os exames de primeira linha que fundamentais para esclarecer essas queixas. E tu achas quais são assim as queixas que nos podem alertar para a existência de uma situação um bocadinho mais grave? Isto como conselho a todos, ou um alerta para as grávidas e também para os obstetras, como é evidente. O que é que tu achas que é? Acho que há algumas queixas que nós não podemos desvalorizar, nomeadamente queixas de dor retroesternal, dor no meio do peito, pessoas que não se queixam apenas de cansaço, mas com um aperto torácico, um peso, isso não deve ser desvalorizado. Se uma grávida que, a meio da sua gravidez, diz, não, eu de um dia para o outro fiquei cheia de falta de ar, de repente, mesmo quieta, de repente já não consigo respirar bem, estou sempre demasiado cansada, foi súbito esta dispneia, esta falta de ar, então também devemos estar muito atentos. Outra coisa que nos deve fazer estar alertas é um desmaio na gravidez, sobretudo se associado a palpitações, alguma queixa associada, deve-nos sempre deixar alerta. E uma coisa que devemos estar atentos quando falamos com as pessoas que às vezes elas próprias não notam, é na cor dos lábios, da ponta dos dedos, isto é, se tiver assim um sinal arroxeado, que chamamos cianose, também devemos estar alerta, porque isso pode nos indicar que a oxigenação do sangue não está a ser adequada. Portanto, estes são os principais sinais de alerta. Olha, mas aqueles desmaios que as senhoras têm muitas vezes, que estão associados à mudança súbita postural, essas sensações de desmaio são para valorizar ou não? Essas sensações devem ser bem avaliadas, como todas as queixas, aliás, numa consulta. Isto é, nós devemos tentar perceber bem as queixas e o doente que temos à frente.
porque às vezes situações parecidas são valorizadas por nós de maneiras diferentes. Por isso, eu não quero generalizar totalmente, há situações e situações, portanto, isto deve ser sempre conversado com o médico assistente, explicado e aí valorizado. No geral, o que temos a dizer é que uma sensação de tontura, quando há um levantar súbito, habitualmente não é preocupante, é uma situação fisiológica. O nosso organismo é uma máquina muito complexa, que tem que equilibrar todos os seus barorreceptores, que são os sensores de pressão, e, portanto, quando nós estamos deitados, há um determinado mecanismo que diz que a pressão no cérebro e no resto do corpo é X. Quando nos levantamos de repente, essa pressão no cérebro quase desce abruptamente pelo sistema da gravidade. E é lógico que há mecanismos muito, muito elaborados, muito bem feitos, o nosso corpo é uma máquina muito perfeita, que rapidamente diz, não, o cérebro, nós vamos ativar certos receptores e o cérebro vai ter a pressão necessária para podermos continuar funcionais. E o que acontece é quando isto não é tão rápido como nós gostaríamos, há aquela sensação súbita de que não tenho sangue suficiente no cérebro, não tenho pressão suficiente no cérebro, e o que é que o organismo faz para conseguir essa pressão? O ideal será desmaiar, porque assim fica deitado, e aí já teria a pressão necessária, é uma forma de defesa do organismo, digamos. Pronto, é lógico que se nós pudermos evitar essa queda, melhor, até porque uma grávida a cair pode sempre, qualquer pessoa se pode matar, mas uma grávida mais cuidados ainda. Agora, estas hipotensões, no momento em que a gente se levanta subitamente, ou às vezes quando tem uma dor súbita e fica pálida, com palpitações, a suar e com tonturas, são habitualmente aquilo que chamamos sintomas vagais e não são preocupantes em termos de prognóstico, mas, como digo, devem ser sempre avaliados caso a caso. Olha, Ana, isto é mesmo uma conversa informal, eu acho que te estou a explorar. Isso. Porque estou a aproveitar o facto de ter aqui uma especialista em cardiologia, porque eu acho que esclarece de uma forma muito mais clara as dúvidas que tantas vezes as grávidas nos põem da consulta. Por isso, leva-me a crer que tudo aquilo que tu disseste até agora, que o que é que surge, as doenças mais frequentes cardiovasculares durante a gravidez, então são a hipertensão, as arritmias também. Também. E mais? Temos as doenças valvulares, não surjam durante a gravidez, mas que já existem. E temos também depois as cardiopatias congénitas. Não são doenças que surgem durante a gravidez, são as doenças cardiovasculares que poderão complicar a gravidez. E neste momento consideras esse grupo, portanto, o grupo das grávidas que tiveram doença cardíaca congénita e que foi tratada, tu consideras esse grupo um grupo de elevado risco para a gravidez? As cardiopatias congénitas são um grupo muito amplo de patologias e, portanto, há de tudo, como na farmácia, como diz o outro. Há algumas cardiopatias congénitas que não têm grande risco nem grande contraindicação para uma gravidez. Por exemplo, um canal arterial patente. Não é uma cardiopatia congénita, mas nada de especial. Ou então, uma comunicação interauricular ou interventricular que já tenha sido tratada. Ou até uma tetralogia de Fallot, que é uma coisa já mais complexa, mas tratada logo ao nascimento e com uma boa evolução, sem grandes problemas. Depois, as coisas podem se ir complicando. Uma válvula aórtica bicúspide, que é que em vez de ter três cúspides, a aorta afinal já só tem 2, fica mais suscetível a ficar apertada a válvula, portanto também é uma cardiopatia congénita. E aí vai depender do grau de aperto da válvula, pode ser mais ou menos risco associado a esta cardiopatia congénita. E depois no outro espectro temos as cardiopatias congénitas cianóticas, que são alterações congénitas do coração que dão diminuição da oxigenação do sangue, são coisas bastante complexas, doentes que andam seguidos em consultas por cardiologistas subespecializados nesta área e que aí sim são mesmo contraindicação para gravidez. Portanto, temos várias coisas. Qual é aqui a grande questão? É que, de facto, cada vez há mais mulheres com cardiopatias congénitas que chegam com um bom estado funcional à idade adulta
e, portanto, há mais grávidas que têm estas cardiopatias congénitas. É um bom sinal, é sinal que cada vez conseguimos estas mulheres em boa forma até a idade adulta. Pronto, exigem uma vigilância se calhar um bocadinho mais específica. Claro. Aliás, porque a maioria dos defeitos cardíacos neste momento também já é diagnosticado durante a gravidez. Precocemente, exatamente. Ou seja, no fundo, o grande grupo que nós temos aqui, isto para quem nos está a ouvir, são pessoas que nunca tiveram queixa nenhuma e que foram sempre saudáveis e que no início ou no meio da gravidez vão começar a desenvolver algum tipo de queixas e que, na sua grande maioria, tem a ver realmente com a hipertensão. A obstetrícia agora já tem forma de fazer um rastreio e eu quero chamar a atenção para a importância da história pessoal, doenças como, por exemplo, a existência de uma pré-eclâmpsia, de uma hipertensão numa gravidez anterior, é extremamente importante, mas para além disso, é muito importante as grávidas conhecerem os antecedentes familiares, porque o facto de haver familiares com doença cardiovascular, nomeadamente, desde, sei lá, doença coronária, dislipidemia, hipertensão, doença valvular, qualquer tipo de doença desta área é importante, porque a genética funciona e nós somos um bocadinho aquilo que são os nossos genes. Portanto, metade do património, nós somos metade pai, metade mãe. Portanto, a probabilidade de nós virmos a desenvolver uma doença parecida com a que aconteceu com os nossos pais aumenta com o facto de um deles ter ou estar a sofrer dessa doença. Eu estou só a falar disto de uma forma mesmo informal, porque é muito frequente as grávidas não se lembrarem e desconhecerem a história familiar, que eu acho curioso. Ou então dizem-me assim, eu pergunto assim, mas alguém na família tem tensões altas? E as pessoas respondem que não. Não, a minha mãe não tem, o meu pai não tem. Tem, só que estão medicados, não é? Ou seja, exatamente, isso é muito frequente. Acho isto só para chamar a atenção para as pessoas se informarem junto da família, se realmente há alguma coisa na história, algum inconveniente ou alguma doença na história que se possa vir a repercutir durante a gravidez. Até porque nós agora temos forma de conseguir fazer uma predição ou conseguir perceber se as grávidas vão ou não desenvolver tensões altas, nomeadamente a pré-eclâmpsia, que é aquela situação que surge, é uma hipertensão típica da gravidez, que surge após as 20 semanas e que tem uma etiologia, tem uma causa extremamente complexa, que não é totalmente e de todo ainda conhecida. Sabemos que é uma doença sistémica que consegue afetar todos os órgãos, outros órgãos e os sistemas e que não tem um tratamento efetivo. Ou seja, quando detectada uma pré-eclâmpsia, o tratamento eficaz é terminar a gravidez. Portanto, é importante nós percebermos se uma grávida vai ou não, tem tendência para desenvolver essa doença, a pré-eclâmpsia. Porquê? Porque nós conseguimos, de alguma forma, introduzir uma simples pastilha, por exemplo, uma aspirina, não é? Durante a gravidez, e vamos estar a prevenir ou a atrasar o aparecimento desta doença e também gerir um bocadinho os hábitos alimentares, os hábitos da ordem social, o exercício físico, por exemplo, e apertar um bocado a vigilância para tentar perceber se vai haver ou não, ou se está a haver ou não algum evento que ponha a grávida e o bebê em risco. Que dizes sobre isto, Ana, sobre a tua experiência com pré-eclâmpsia? Eu tenho pouca experiência com pré-eclâmpsia porque a nível hospitalar dedico-me fundamentalmente a arritmias, de que falaremos um bocadinho ainda. E eu acho que tenho mais em termos de hipertensão, isto é, sem ser eclâmpsia, sem ser pré-eclâmpsia, grávidas que já são hipertensas de base
ou que têm, vão desenvolvendo hipertensão ao longo da gravidez, que é também uma questão que devemos ter a nossa atenção. Isto é importante muitas vezes saber os valores de tensão arterial antes do início da gravidez, porque logo numa fase muito precoce as resistências vasculares periféricas descem, como referiu há pouco, muito bem, e portanto há uma diminuição da tensão arterial logo no primeiro trimestre da gravidez, habitualmente. Por isso os valores de base, os valores pré-gravidez também devem ser conhecidos para estarmos alerta e sabermos exatamente se há uma gravidez. Quando chegam na primeira consulta, segunda, terceira, não é? Até pronto, durante o primeiro trimestre aparentemente está tudo bem, e na realidade são já grávidas hipertensas. O problema é que não há muito hábito de avaliar as tensões arteriais em mulheres muito jovens, isto é verdade, não é? Eu acho que a ginecologia nisso, por acaso, devia fazer um bocadinho de pressão, porque acho que é um sítio de privilégio para fazer quase que um despiste de patologias adjacentes à gravidez, ou sem ser, mesmo na doente ginecológica, e que dá para despistar muitas coisas. Portanto, uma boa consulta de pré-conceição é realmente importante, não é? Neste aspecto. Fundamental, sem dúvida, sem dúvida. Até porque não podemos deixar de dizer que estas condições maternas, estas doenças cardiovasculares maternas, de alguma forma, vão não só fazer com que a gravidez possa ser mais penosa, mais difícil, mas poderá também acarretar alguma morbilidade para o feto, isto é, pode haver alguma restrição de crescimento ou algum tipo de interferência no desenvolvimento até do bebê. Daí estarmos aqui com esta conversa também, estarmos a insistir tanto na importância de controlo dos fatores de risco, não é? Não só pela mãe, mas também pelo bom desenvolvimento do bebê, que é uma coisa que todas as mães querem que seja o melhor possível, não é? Claro, porque se subirem as tensões, há uma restrição de aporte, quer de oxigênio, quer de nutrientes para o bebê, e, portanto, o crescimento dele fica comprometido e acabamos por ter situações a que nós chamamos restrições de crescimento fetal e que a maioria das vezes tem a ver precisamente com este tipo de fenómenos hipertensivos. Portanto, é importante, de facto, fazer esta consulta, esta avaliação e há outra coisa que é engraçada, que eu noto muito nas grávidas que vêm à consulta e que eu percebo que têm hipertensão prévia à gravidez, é que não estão medicadas. Elas não vêm medicadas, ou seja, pergunto eu, então afinal, qual é o critério para medicar uma hipertensão numa mulher jovem? O critério é um adulto seríssimo, eu fico sempre muito admirada, mas pronto, não sou cardiologista, não é? Portanto... Não, às vezes eu imagino que eventualmente possa às vezes haver alguma dificuldade nestes diagnósticos por um motivo, porque toda a gente está muito ocupada, a doente se calhar tem uma tensão de 14,5, 8,5 ou 14,5, 9, mas está aqui no consultório, pronto, da próxima vez medimos, logo se vê, está assim no limite. Depois, na próxima vez, já não se lembravam que antes também já tinha, pronto, é só aqui no consultório. De facto, há uma entidade que chamamos a hipertensão de bata branca, que são indivíduos que, como eu, quando vão ao médico, ficam um bocadinho mais tensos e com a tensão um bocadinho mais alta e a frequência cardíaca também acelerada. Sabemos que estas pessoas que têm hipertensão de bata branca não têm o mesmo risco de ter eventos adversos cardiovasculares que aqueles que têm sempre hipertensão. Mas sabemos também que não é tão benigno como antes pensávamos, isto é, também não é tão bom como não ter. Bom é ter sempre tensão normal ótima, ou seja, abaixo de 120, 80 milímetros de mercúrio. Mas acima dos 140, 90, acima dos 14,9, como costumamos dizer, chamamos hipertensão. Só uma medição no consultório de facto não é suficiente, mas implica que estejamos atentos, que digamos a essa mulher: olha, agora vai medir as tensões na farmácia ou em casa durante 2 semanas, dias alternados, por exemplo, horas diferentes, e faz-me um mapazinho num caderninho e traz-me da próxima consulta.
ou até mesmo fazer aquele exame que chamamos MAPA, que é a medição ambulatória das pressões arteriais. Anda-se com uma braçadeira no braço o dia inteiro, meia hora aquilo insufla, e ao fim do dia, das 24 horas, temos a medição das tensões arteriais de meia hora e podemos avaliar o gráfico e ver se realmente essa hipertensão existe ou não. Mas tu achas que justifica, por exemplo, numa grávida obesa, não é? Com um índice de massa corporal acima dos 25, um bocadinho acima dos 25, e que no histórico tensional tem apresentado sempre, tenha vindo a apresentar nas consultas sempre valores acima dos 14,9, tu achas que se justifica a realização do mapa tensional antes da gravidez, para preparar a gravidez? Acho que poderá ser útil. A questão da medicação depois prende-se com a questão dos fármacos a usar durante a gravidez. Isto é, nós sabemos que há muita dificuldade em escolher medicamentos a usar durante a gravidez. Há várias classes de fármacos, nomeadamente para tratar a tensão arterial, que foram desde há muito tempo usados em grávidas e que não mostram efeitos laterais importantes, mas não há estudos propriamente dizer, metade faz, metade não faz e vamos ver. Não. O que são estudos observacionais, de prática clínica, de realidade, da nossa evidência na realidade. E, portanto, há alguns fármacos da tensão arterial que não se devem usar, outros que parecem seguros. Nós devemos, primeiro que sim, acho que se pudermos fazer pré-concepcionalmente um estudo das tensões arteriais e avaliar se é necessário tratar ou não, será sempre útil. Sendo que a ideia é estar mais atentos, ir vigiando melhor durante a gravidez, porque se durante a gravidez tivermos valores acima de 140, 90, independentemente de termos estudo prévio ou não, devemos tratar essa mulher. Se tivermos valores mais baixos sem medicação, é só mesmo uma questão de ir vigiando. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Nós, realmente, os fármacos na hipertensão têm piada porque eu, desde que entrei para o internato médico, eles continuam a ser os mesmos. Portanto, nem hipertensão de início é alfa-metildopa, a velhinha, em situações de crise, de subida aguda tensional é o labetalol. Portanto, continuamos a utilizar os mesmos fármacos. Se, na tua opinião, justifica-se manter este tipo de terapêutica? Sim, justifica, porque é que lá está, a equipa vencedora não se mexe. Aquilo que nós temos é a evidência que anos e anos de grávidas que vão fazendo esta medicação, que nos vão dando, e portanto, aquilo que nós vamos eventualmente tendo é, por exemplo, dentro dos beta-bloqueadores, que são uma classe que usamos muito, que talvez às vezes algumas das pessoas que nos estão a ouvir conheçam o nome, que é o labetalol. Eu ia-te perguntar sobre os beta-bloqueadores, precisamente. Sim. Porque são fármacos muito usados, não só na hipertensão, mas também nas palpitações, nas arritmias. O bisoprolol, o labetalol, o propanolol, são fármacos que já se usam muito na gravidez e, portanto, temos confiança em usá-los. Não são todos desta classe com o mesmo grau de segurança. Há o velhinho atenolol que nós não damos porque poderá ter alguns riscos, mas que também já é muito pouco usado na prática clínica. Já praticamente não se usa. Pronto. E esses fármacos nós tendemos a usá-los porque nos tem mostrado a prática que são seguros. Nós, infelizmente, não podemos dizer que temos grandes estudos, porque isto é um bocadinho, desculpem à parte, esta coisa da vacina do Covid nas grávidas. As grávidas e as lactantes são sempre, e as mães que amamentam, são sempre excluídos dos ensaios clínicos. E depois não temos evidência para poder usar nesta população. Aqui nesta questão cardiovascular é a mesma coisa, nós temos poucos fármacos que tenham demonstrado que não têm efeitos graves nos fetos, no desenvolvimento dos bebés. E, portanto, cingimos-nos aos poucos que temos e tentamos com eles colmatar todos os problemas que nos vão aparecendo em termos cardiovasculares. Uma das coisas... que há algum perfil específico da grávida hipertensa para iniciar pela metildopa ou por um beta-bloqueador?
Eu acho que podemos eventualmente pensar numa grávida que esteja hipertensa e com muitas palpitações, sentir o coração muito rápido, tem assim também uma certa ansiedade associada. Eu acho que o propanolol, por exemplo, ou até o bisoprolol são fármacos que funcionarão melhor, mas até às vezes podem ser dados em conjunto com a metildopa. Poderá fazer sentido fazer associações e assim até podermos fazer doses menores de cada um dos fármacos e assim também prevenir alguns efeitos laterais eventuais dependentes da dose. E a associação da aspirina, o que é que tu achas da associação da aspirina? É que a aspirina é um bocadinho de modas, não é? Já foi introduzida, já foi retirada, o que é que tu achas sobre a aspirina? Do que eu sei, a aspirina não terá assim, efeitos laterais no desenvolvimento do feto que sejam significativos. Daí, acho que a sua utilização poder ser dada com mais segurança. Parece-me que cada vez que estaremos numa fase de moda, não se corrijam se estou errada, mas eu tenho ouvido muitas grávidas dizer que estão a fazer aspirina por motivos porque a placentas tem um grau não sei quê, porque tem a tensão um bocado alta, porque já são de uma faixa etária mais velha. Pronto, eu tenho visto muitas grávidas a fazer aspirina. Sim, algumas... mesmo na suspeita ainda de um síndrome antifosfolipídico, eventual, um síndrome trombótico nos abortamentos de repetição, exato. Mesmo antes de ter um diagnóstico, não faz mal nenhum, porque lá está, que não tem contraindicações, não é? Fazer a administração de imediato do ácido acetilsalicílico em baixas doses, tem a sua indicação. Agora, é como tu dizes, é um fármaco que tem vindo a sofrer algumas nuances de moda, é verdade, mas mais até pela parte da medicina interna, da cardiologia. Eu lembro-me que os velhinhos faziam todos ácido acetilsalicílico. Depois, durante uns tempos, ouvi dizer que das duas uma, ou faz anticoagulação ou não faz anticoagulação, porque a aspirina não faz nada. Pronto. Agora estive nas jornadas de geriatria, que foi a semana passada, e foram de facto umas jornadas fantásticas, e que entraram novamente com a apologia da administração do ácido acetilsalicílico nas pessoas de idade e com fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente com dislipidémia e com as tensões elevadas. Não sei, Ana, diz lá tu que és da área. Nós, de facto, tem havido muitos estudos com alguns resultados nem sempre consonantes uns com os outros em relação à aspirina, sobretudo no que se refere à prevenção primária. Em termos cardiovasculares, houve uma fase em que se achava que uma aspirinazinha, eu tenho doentes que por iniciativa própria chegam e dizem, não, eu tomo esta aspirina para prevenir doenças cardíacas. Infelizmente, os últimos estudos, e digo infelizmente porque era bom termos um comprimido que fosse assim, positivo, para prevenir a doença cardiovascular, mas infelizmente não temos assistido a isso. E a aspirina não parece que os benefícios da aspirina se sobreponham aos riscos de uma toma muito prolongada, porque a aspirina, mesmo em doses baixas, sobretudo em populações já algo suscetíveis, também tem os seus riscos, nomeadamente de hemorragia gástrica, ou mesmo quando há algum traumatismo, de haver hemorragias mais graves. E outra coisa que a doutora Paula falou em relação à aspirina versus a hipocoagulação. E acho que, não se importasse, falava um bocadinho das arritmias e da hipocoagulação. Isso. Também fará sentido aqui nesta apresentação. Para já, anticoagulação oral, chamamos anticoagulação oral medicamentos que põem o sangue mais fino, que seja ele a varfarina, ou sejam eles os novos anticoagulantes orais, que são inibidores diretos da trombina ou de outros fatores da cascata da coagulação. Estás a falar do clopidogrel, esse tipo de substância? Não, o clopidogrel é, tal como a aspirina, antiagregante plaquetário. A aspirina e o clopidogrel atuam nas plaquetas, fazem com que as plaquetas não se juntem umas às outras. Já a varfarina e os novos anticoagulantes orais, que são o rivaroxabano, o dabigatrano e o apixabano, são medicamentos que fazem com que o sangue fique muito fluido, não coagule,
mas não através da sua ação nas plaquetas, é mesmo diretamente no sistema da coagulação. Uhum. E esses medicamentos usam-se em que situações? Assim, jovens, grávidas, em que situações é que poderão ser usados? Sobretudo em grávidas que estejam com arritmias, com uma arritmia específica, que é a fibrilação auricular, ou que tenham próteses valvulares mecânicas, que tenham sido operadas por algum motivo já e que tenham uma prótese valvular mecânica, eventualmente que tenham estenose valvular, estenose mitral reumática, isto é, que tenham tido febre reumática na infância, que tenham um aperto da válvula mitral, uma estenose mitral, felizmente vemos cada vez menos, porque se faz profilaxia com penicilina, mas ainda vemos mulheres em idade fértil com apertos mitrais por causa da febre reumática. E nestes casos, as mulheres poderão ter que fazer esta anticoagulação oral. De facto, não faz sentido, nestes casos específicos que disse, de fibrilação auricular, estenose mitral reumática grave, ou as próteses mecânicas, não faria sentido substituir estes medicamentos por aspirina. Não, só temos é que fazer mesmo anticoagulação oral. E estes medicamentos também devem ser, uma mulher que toma estes medicamentos e que engravide, tem que falar com o seu médico muito rapidamente, porque estes medicamentos têm que ser ajustados ao longo da gravidez. A varfarina, que tem que ter, que é o Varfin, que os doentes às vezes tomam, tem que ter ajustes ou eventualmente ser substituída em determinadas fases da gravidez, e com os novos anticoagulantes orais não há sequer experiência. Portanto, não há experiência se passa ou não a barreira feto-placentar e, portanto, não sabemos que, embora com a varfarina saibamos que pode existir, não é? Sim. A embriopatia, sim. Exatamente, porque a varfarina é um dos medicamentos que sabemos que atravessa a placenta e por isso, sobretudo nas primeiras semanas, é questionável se deve ser substituído ou não, isto deve ser discutido caso a caso, porque também não se pode simplesmente parar a varfarina e correr o risco de ter um trombo, por exemplo, numa prótese valvular mecânica, se uma mulher parasse a hipocoagulação de repente, Varfin, podia ter ali um trombo e a válvula ficar completamente tapada, bloqueada. Isso seria uma catástrofe, uma emergência médica muito complicada. E, portanto, é preciso que mulheres que façam estas medicações sejam avaliadas o mais precocemente possível. É sempre, não é? Quando há uma gravidez, convém que a avaliação clínica seja precoce. Mas nestes casos... A alternativa será sempre as heparinas de baixo peso molecular? A heparina de baixo peso molecular, feitas com injeções 2 vezes por dia, ou mesmo a heparina não fracionada, que teria que ser endovenosa e que não é praticável ao longo de 9 meses de gravidez. Mas numa fase final da gravidez, perto do trabalho de parto, é mesmo a melhor opção. É depois de ser planeado com o obstetra, passar de Varfin ou das heparinas de baixo peso molecular, das tais injeções 2 vezes dia, para a heparina não fracionada, em regime de internamento, habitualmente, e planear o trabalho de parto num determinado contexto, que pode ser por via vaginal na mesma, neste caso. Ele tem que ser planeado o suficiente e tem que colaborar o suficiente para poder ser na hora prevista. Se isso for possível. Ou seja, se em toda doente que esteja hemodinamicamente estável, o parto vaginal é possível, desde que seja num centro com alguma diferenciação, com cardiologia, com obstetra e anestesia. Está Sim, correto? Certo. Pronto. Com exceção daqueles casos que tu falaste logo no início. Exatamente. Em termos cardiovasculares, são aqueles casos muito pontuais, ou estar ainda, por exemplo, com o tal Varfin. Uma mulher, se estiver a tomar Varfin, não pode fazer um parto vaginal e entrar de repente em trabalho de parto, porque pode acontecer, não é? Um trabalho pré-termo, pode acontecer, e isso não deve. Tem que se tentar, de alguma forma, evitar o trabalho de parto por via vaginal, por causa depois, nem é o trabalho em si, é depois a contenção da hemorragia. Pronto, também não é assim uma questão que se ponha, porque lá está, porque pelo menos a obstetrícia muda, altera a medicação para as heparinas. Exatamente. Sim. Agora, eu li em artigos recentes realmente que estas novas substâncias, há algumas que não estão contraindicadas na gravidez.
Pois, mas nem contraindicadas nem indicadas. Não sabemos, há um estudo também, que eventualmente haverá um estudo observacional, mulheres que faziam o rivaroxabano, que é um dos tais, mas não temos artigos publicados, evidência em que digam isto aconteceu assim e pode-se estudar, vejam, foi esta população, não temos. E isso deixa-nos inseguros em termos de utilizar essas substâncias nos nossos doentes. Eu vou fazer aqui uma pausa, porque assim, nós estamos assim a viajar e se calhar estamos a falar um bocadinho de coisas muito complicadas para as grávidas que estão a assistir. Nós temos hipótese, eu gostava que se juntassem a nós e que fizessem perguntas e nós cá estamos para Acho que é uma pergunta para si, doutora Paula, que é, além das questões cardíacas e pulmonares que falámos, quais seriam as contraindicações obstétricas para a parte vaginal? Pois, eu já calculava, porque aquilo. Eu já calculava, porque ao escrever aquele título, não é? Contraindicação para a parte vaginal, já sabia que isto ia acontecer. É assim, não há muitas contraindicações para a parte vaginal. Nem sequer a apresentação de face, que é quando o bebê apresenta, portanto, no canal de parto, quando ele está com a carinha, quando nós espreitamos e está com a carinha, isso é uma contraindicação para um parto normal. Mas, por exemplo, a apresentação de pelve, em que o bebê nasce sentado, não é uma contraindicação formal para a parte vaginal. Agora, tem um risco acrescido, não é, de complicações para o recém-nascido, que faz com que em muitos centros, incluindo grandes centros e grandes maternidades públicas, nomeadamente também, evitem a realização desse tipo de partos, a não ser que seja um parto iminente. Um parto iminente é quando a grávida já chega com o feto a apresentar-se a nós, aos profissionais de saúde, e nós só tínhamos que conseguir fazer o parto e orientá-lo da melhor forma que saibamos e possamos para realizar a extração. De resto, continua a ser um parto de risco, portanto, na maioria dos centros opta-se por fazer uma cesariana. Portanto, relativamente à posição do bebê, são estas, assim, as principais indicações, ou melhor, contraindicações, e depois são contraindicações que têm a ver com o bem-estar fetal. Por exemplo, um bebê que está um trabalho de parto a decorrer e verifica-se que o bebê está a entrar em sofrimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele está a perder as suas resistências para estar muitas horas a sofrer o estímulo ou o stress, vá lá, da passagem através do canal de parto. Portanto, é um bebê que precisa de nascer rápido e nesse caso teremos que realizar uma cesariana de urgência. Outra situação, por exemplo, um trabalho de parto em que começa a haver uma perda de sangue muito abundante, que geralmente corresponde a descolamentos grandes ou pequenos da placenta, por exemplo. Isso é uma outra indicação para uma cesariana, mas lá está, mais uma vez, de urgência. Outra situação, e isso para cesariana programada, são as placentas que se inserem a tapar o canal de parto. Ora, se está ali uma placenta a tapar o canal de parto, como é evidente, o bebê não consegue passar, não é? E dá origem, inclusivamente, a hemorragias. Portanto, há, sim, algumas contraindicações que são à cabeça, que são formais, mas depois a grande maioria delas tem a ver com o bom senso, e a arte médica e os protocolos médicos, obstétricos, e que fazem com que a determinado momento se opte por uma cesariana e não por um trabalho de parto normal, por deixar evoluir, porque isso poderá ser deletério para o bebê e poderíamos ter um bebê que nasça com uma asfixia, um apegar muito baixo, e são situações que são de evitar, não é? Eu gostava de lhe colocar também uma questão, doutora Paula, que, pronto, que também passa pela, não só... Basta vingar. Não, porque não é só uma questão em que mulheres que tenham, por exemplo, hipertensão, outras questões cardiovasculares, mas no geral, o que pensa da anestesia, da epidural, se deve ser precoce, se há assim algum motivo para estarmos a atrasar a epidural ou a dar mais precocemente, assim alguma
Alguma indicação? O que tenho lido até agora, isto desde os primórdios da epidural, eu não direi os primórdios porque no início da epidural muitos disparates se disseram sobre a epidural, mas a epidural o que faz é abreviar o parto. Um trabalho de parto em que seja realizada uma epidural, a epidural vai provocar um relaxamento muscular e que vai permitir com que o trabalho de parto se dê de uma forma mais rápida. Portanto, se temos um bebê, imagina um bebê, por exemplo, que esteja numa gravidez em que a mãe esteja a sofrer de uma pré-eclâmpsia, é um bebê, lá está, com baixas reservas, porque é um bebê que durante muito tempo ele esteve dentro da barriga da mãe a não ser suprido com todos os nutrientes e todo o oxigênio que seria desejável. Portanto, é um bebê mais pequeno e é um bebê mais fraquinho, entre aspas. E, portanto, nessa situação, normalmente a epidural é muito útil, porque permite um trabalho de parto mais célere, mais rápido. Para além disso, o que tem que haver quando estamos perante doença cardiovascular é evitar fármacos anestésicos que provoquem uma vasodilatação excessiva. Pronto. Porque vasodilatação nós já temos e, portanto, depois a readaptação durante o parto e no pós-parto vai favorecer quedas bruscas de tensão, lipotímias, uma recuperação muito mais lenta, aliás, e com às vezes alguns eventos precisamente cardíacos que são desnecessários. Eu não sei se estou a ir ao encontro daquilo que a Ana pensa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É das fases mais agressivas em termos cardiovasculares, é parte ali o periparto e mesmo o pós-parto imediato, porque de repente não é um coração que estava a suprir dois corações, um outro coração, não é? Além daquele corpo da mãe que estava também a suprir o bebê, de repente deixam de ter assim o bebê, há uma contração do útero, portanto há um volume em circulação muito superior e o coração tem que lidar com esse aumento brusco do volume de um momento para o outro, por isso é ali um momento de importante stress para o sistema cardiovascular, sem dúvida. Agora, não sendo eu anestesista e portanto não é uma área em que eu possa pronunciar com um 100% de conhecimento de causa, mas a anestesia evoluiu muito, a anestesia é epidural e, portanto, eu lembro-me da fase ou da época em que as anestesias eram feitas com marcaína a uma dose muito elevada, uma concentração muito elevada e que de facto havia uma queda tensional bastante brusca e elevada e que levava a uma má perfusão dos fetos. Mas isso neste momento já não acontece. Evoluíram os fármacos, evoluíram as doses, evoluiu a técnica e, portanto, isso é um risco que já nem sequer se põe. Então, em termos cardiovasculares, até as recomendações são precisamente para fazer o parto, sempre possível, sob uma adequada analgesia e anestesia epidural, precisamente para evitar também que haja demasiado stress da mãe, catecolaminas em circulação, Exatamente. Que já um estado basal já exatamente. Sobretudo na grávida hipertensa, as catecolaminas não são muito desejáveis, porque vão ajudar ao aumento ainda mais da pressão arterial, não é? Exatamente, é isso mesmo. Temos mais perguntas? Temos aqui uma senhora que acha que, no geral, quase todos os partos em hospitais privados são cesariana. Acho que não estará assim muito... Não será bem verdade, será? É assim, há a percentagem de cesariana nos hospitais privados é de facto muito mais alta do que nos públicos. Isto tem dois grandes motivos. O primeiro motivo é porque a cesariana no hospital privado é procurada especificamente pela grávida, ou seja, a grávida já se dirige lá porque não quer passar pelo stress de um parto vaginal.
E quando chega ao hospital privado, chega e diz, olha, doutor, eu quero ter aqui o parto porque eu quero uma cesariana. E é assim, na realidade, por lei, as pessoas são livres de escolher a sua via de parto, não é? Portanto, se querem uma cesariana e se entendem que isso é o que as vai fazer felizes e trazer tranquilidade naquele dia, eu sinceramente não vejo por que não, apesar de eu ser uma defensora do parto vaginal, por alguma razão é que desde sempre, não é, que o homem evoluiu, ou melhor a mulher neste caso, a ter partos por via vaginal e não foi por cesariana, não é? Portanto, o mais fisiológico e o mais normal será sempre o parto vaginal. Agora, uma das razões é essa, é porque realmente quem quer mesmo fazer uma cesariana dirige-se a um hospital privado, porque sabe que no público isto não é possível, e não é possível porque os hospitais públicos são financiados de acordo com a taxa de cesarianas. Portanto, quanto mais baixa for a taxa de cesarianas, mais dinheiro o hospital recebe. E, portanto, vai haver, não, isto é verdade, quer dizer, é preciso dizer que é isto, não é? E, portanto, há um esforço, às vezes até excessivo, na minha opinião, em que, de tal forma que se roçam ali os limites do risco, não é? Um risco que vai ali muito, muito, muito ao limite e que às vezes corre mal, não é? Porque, de facto, a direção do serviço não quer, não é? Ter ou aumentar a sua taxa de cesarianas. E eu acho bem que se invista no parto normal. Pronto, agora às vezes é um bocadinho também exagerado. É claro. Um risco um bocadinho, pronto, é difícil gerir isto, é muito, muito difícil. E as senhoras, as grávidas, têm que se convencer que têm que ponderar aqui, eu acho que é o bom senso, a experiência clínica também, e eu acho que também as grávidas têm que colaborar, porque é evidente que, repara uma coisa, se nós temos uma indução de parto, ao fim de 12 horas as senhoras estão fartas. Elas próprias estão... Eu sei disso. Estão saturadas, estão cansadas. E elas próprias, muitas vezes, isto a nível do hospital privado, estão já de tal maneira saturadas que pedem mesmo para serem submetidas a uma cesariana. Apesar que, e agora nós estamos a induzir mais partos, até por causa do Covid e dos testes Covid, mas se uma indução for bem orientada, normalmente um bebê nasce na média das 14, 16 horas. Isto é verdade. Se tiver que nascer, porque normalmente, olha, eu agora vou dizer uma coisa que é a minha opinião pessoal, aliás, é a minha experiência de uma vida a tirar bebés, uma vida cá para fora, e que de facto as colegas com quem eu fiz urgência, muitas delas vieram a dar-me razão. É assim, o parto é um mecanismo natural. A pessoa teoricamente entra em trabalho de parto e o parto vai-se dando e as coisas estão descritas e a média de um trabalho de parto são 14 horas, sendo que eu não estou a falar na fase preparatória. A fase preparatória é aquela fase em que as senhoras começam a ter uma moinha e umas picadas ao fundo da barriga. Não, eu estou a falar de contrações rítmicas e dolorosas. Essa média são as 14 horas. E, portanto, se nós não forçarmos esta situação e o trabalho de parto estiver a evoluir, tem tudo para dar certo. Não é? Agora, muitas vezes, se as senhoras chegarem às 41, 42 semanas, não entram em trabalho de parto e depois vão ser induzidas e depois estão 24 e 48 horas a induzir, sinceramente, esses partos, muitas vezes a coisa não corre assim lá muito bem. São partos muito traumáticos, de alguma forma. Quanto mais não seja pelo tempo que demoram, não é? Mas mesmo a noção das 14 horas, eu antes também não a tinha, sabe? Mesmo isso eu não sei se a maioria das grávidas está sensibilizada para isso, porque o meu foi um bocadinho mais do que isso, mas também não foi assim tanto mais, mas a verdade é que eu já estava descabelada. Claro, isso é o que vem nos livros de texto, não é nada inventado por mim. Isso é que eu acho que nós temos aquela esperança cá dentro de que seja tudo muito, muito rápido
E 14 horas naquele momento parece uma eternidade. Pois parece, mas também isso depende da forma como a grávida se posicionar no início do seu trabalho de parto, porque se ficar cingida a uma cama, deitada, ali muito quieta, com soros e tubos por todo lado, como é evidente, fica muito saturada. Se deambular, se for ao corredor, se andar, se comer, se fizer exercícios na bola, tudo isso faz com que o tempo passe muito mais rapidamente. Não é? Claro. Portanto, até é agradável. Mais perguntas? Ninguém nos está a fazer perguntas, já passou uma hora, nós falamos que nos fartamos. Se calhar nem damos espaço às perguntas. Mas não, coitadinhas, não conseguem perguntar nada. Eu não sei se querem fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à espera, eu espero as duas perguntas ter respondido, pronto, aquela coisa das contraindicações para parte vaginal, há mais algumas, mas sim, as principais acho que foram ditas. Ai, temos mais uma, não é? Ai não, podem colocar questões e a Sara está a falar, está a escrever qualquer coisa. Olha, é para ti. Um prolapso, que habitualmente é mitral, não é contraindicação. Até porque habitualmente se associa a uma insuficiência mitral ligeira a moderada e que é bem tolerada durante a gravidez. Não é contraindicação. Ou seja, não há agravamento da insuficiência mitral. Pode haver um ligeiro agravamento até da insuficiência mitral durante não era para mim, eu bem me pareci. É prolapso vaginal. Mas eu já estava também, aquele não é, o vaginal vamos saber agora. O mitral não. Não, mas não é. Não. Assim, um prolapso vaginal que já tem por si só indicação para ser tratado e, portanto, vai ter que ser tratado na mesma, portanto, não é motivo para se realizar uma cesariana. Nós, a indicação que damos na maioria dos casos é fazer, portanto, a vida procriativa e ter os filhos que o casal queira ter e depois no fim, então sim, proceder a uma correção, poderá ser cirúrgica ou poderá ser por fisioterapia ou por laser. Há vários métodos hoje em dia para tentar melhorar esta situação, também depende do tipo de prolapso e da gravidade do prolapso, mas não é contraindicação, a parte normal. Deixa ver, acho que não temos mais perguntas. Sendo assim, Ana, eu despeço-me até segunda-feira, despeço-me de todos os que nos estiveram a acompanhar. Não há mais nada, não, acho que não. E obrigada a todos e até uma próxima, espero eu. Exatamente. Ana, obrigada. Fica bem. Bom fim de semana. Bom fim de semana para todos. Obrigada. Obrigada, Dra. Paula. Bom fim de semana. Obrigada. Muito gosto.